Olá, eu sou Judalane Júnior, estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, e hoje eu venho trazer para vocês tudo o que eu fiz para me planejar para esse semestre. Para quem não sabe, eu gosto muito de misturar tanto coisas digitais quanto papel. Então, por exemplo, esses caderninhos fininhos, eu gosto muito de usar eles para me organizar. Mas eu também gosto muito de fazer planilhas, porque assim eu consigo conseguir ver tudo o que eu preciso fazer. Então, basicamente, tudo que é muito descrito, ou então é um espaço de tempo muito grande, digamos meses, eu faço planilha. Tudo que é mais curto, que eu vou organizar de forma mais curta, eu uso os caderninhos, por exemplo, semanas, dias, sabe? E aí, o que é que eu fiz nessas férias para eu conseguir me organizar melhor para esse semestre, que o meu semestre vai começar daqui a pouco, depois de amanhã, na verdade. E o que é que eu fiz para eu me preparar para esse semestre? Primeiramente, eu tô aqui com o meu tablet para eu conseguir não me perder. E a primeira coisa que eu fiz para conseguir me organizar para esse semestre foi fazer o meu planejamento semanal. E no meu planejamento semanal, inclusive lindo, perfeito, maravilhoso, meu horário, eu coloquei tanto a questão dos meus horários da faculdade, para eu, por exemplo, aula tal, no bloco tal, do professor tal, para eu conseguir saber quando, né, que eu vou ter essas responsabilidades, quando que eu vou ter aula, mas eu também fui adicionando outros objetivos que eu ia ter no meu mês. Por exemplo, meu objetivo nesse semestre também era voltar a treinar, que eu tinha parado de treinar no semestre passado para conseguir conciliar com a faculdade, enfim. E aí eu adicionei os horários de aula e depois a primeira coisa que eu adicionei foi os horários de treinar. Depois disso, eu queria também aumentar o tempo de leitura, meu tempo de leitura que eu não achei tão legal no semestre passado. Então fui adicionando horários de leitura ao decorrer da minha semana. Depois disso, é momentos de lazer, é momentos de refeições, deixa eu me orientar aqui. Reuniões que eu tenho semanais, que são sempre no mesmo horário, eu já adicionei. Questão de mercado, questão das obrigações da casa, eu moro sozinho. Então, dividir as obrigações da casa pela semana para não ficar mais tão pesado. Estudos independentes, que eu tô guiando estudos independentes para mim mesmo, para eu conseguir me sentir bem com coisas que eu quero estudar. E mais pra frente eu vou contar pra vocês o que é ainda hoje nesse vídeo. A próxima coisa que eu trouxe é porque eu fiz uma planilha para eu me organizar em relação às minhas demandas. Júnior, como assim demandas? Para quem não sabe, eu participo de dois projetos de extensão. Um é o I3E Student Branch, que é um grupo tanto de estudo quanto de afinidade, que faz com que os alunos continuem estudando ali dentro dessa área. E o outro é o Programa de Educação Tutorial do meu curso, o PET. O PET, ele praticamente é para os alunos continuarem o aprimoramento deles também, só que é bem específico do curso, o I3E não é. Ele mistura alunos de várias engenharias, de vários cursos que são focados na tecnologia ou que tem uma vertente nela, para que continue se ajudando e melhorando. Já o PET não, ele é específico do meu curso. E aí dentro do PET a gente tem várias atividades, seja pesquisa, ensino, extensão. E para eu não acabar me perdendo, eu criei uma planilha para demandas. Demandas no sentido de responsabilidades que eu tenho, por exemplo, prazos que eu tenho, atividades que eu tenho que entregar até certo dia, enfim, tudo que eu tiver algum prazo ou que tiver que entregar para não deixar ninguém na mão. Então tá aqui, eu vou tentar adicionar aqui essa planilha, pelo menos o rascunho dela. E aí eu coloquei, né, o eixo, se é pesquisa, ensino e extensão. Se é um projeto, é o nome do projeto, né, que eu estou participando. Aí a demanda, o que é para eu fazer, o prazo e o status. Se não tem status de jeito nenhum, se está a fazer, se está em andamento, se está concluído ou se está pendente. Pendente, no caso, seria o atrasado. E aí eu fiz para os dois projetos que eu participo. Além disso, eu também criei uma planilha de demandas para as minhas coisas, não só para as coisas da faculdade. Tudo que eu me lembro, né, ao decorrer do meu dia, que eu digo, nossa, isso aqui eu preciso fazer, porque tal dia isso aqui vai me incomodar de novo, aí eu anoto aqui nessa planilha. E também em relação aos vídeos do canal, porque para eu conseguir me organizar melhor, e aí não ficar tão pesado, eu conseguir conciliar, né, com o curso e tal, e conseguir postar na frequência que eu quero. Além disso, eu também criei uma planilha relacionada aos conteúdos da faculdade. Esse semestre eu peguei 6 cadeiras, e aí eu sabia que no semestre passado eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria. Mas nesse eu queria focar mesmo, queria conseguir estudar mesmo, pelo menos
o básico, sabe? Eu queria ter horas de estudo acadêmico com um pouco mais de qualidade do que eu tive no semestre passado. E aí, pra isso, eu criei essa outra com os conteúdos. De novo, vou tentar colocar aqui. E aí, tem a questão de até quando eu tenho que ver esse conteúdo, porque, por exemplo, os professores eles lançam a data das provas no começo do semestre. Então, até a data daquela prova, eu tenho que ter estudado todos os conteúdos referentes àquela prova. Uma semana antes da data da prova, eu tenho que fazer a revisão. Uma semana anterior, eu já tenho que ter terminado de ver todos os conteúdos da prova. Então, assim, é uma forma de me organizar e de garantir que eu vou conseguir ter esse estudo diluído, para não estudar na véspera, sabe? Como já aconteceu. A próxima coisa que a gente vai conversar é sobre os caderninhos, esses que eu mostrei. Esse semestre eu tenho 7 caderninhos. 7 caderninhos. 2 são um pouquinho mais grossos. Esses aqui, ó. 2 são um pouquinho mais grossos. Esse aqui nem tanto porque já é usado, aí tá praticamente com a mesma quantidade de folha desses fininhos. E os outros 5 são desses mais fininhos mesmo. O primeiro caderninho que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Esse aqui é o meu caderninho que eu estou estudando conteúdos de direito. Eu estou estudando direito constitucional, administrativo, gestão pública e administração pública, porque foi uma coisa que eu percebi que eu não tinha tanto domínio, e aí é um ponto fraco meu que eu quero melhorar. Eu não sei tanta coisa de direito quanto eu gostaria. E na minha área eu vou precisar muito de direito, então eu estou estudando direito. E eu deixei esse caderninho reservado só para isso. No começo de cada caderninho, eu fiz o meu cronograma semanal também. Que é pra eu não ficar dependente daquela planilha que eu mostrei pra vocês lá no começo. Ah, Júlio, mas você não tem um planejamento semanal? Eu tenho um planejamento semanal. Só que se eu puder evitar abrir o celular, se eu puder evitar abrir o tablet enquanto eu tô estudando, vai evitar que eu me distraia também. Então eu sempre deixo aqui por exemplo, segunda-feira eu tenho que estudar tal matéria, terça-feira tal matéria, quarta tal matéria, quinta tal matéria, sábado simulado. E, enfim, eu sempre vou registrando quais que eu fiz, quais que eu não fiz, porque, por exemplo, às vezes eu não consigo estudar na segunda, mas na terça-feira eu consigo estudar o conteúdo da segunda e da terça-feira. Então eu sempre deixo registrado que é pra eu não me perder. E eu deixo a planilha basicamente para eu conseguir me nortear mesmo. Eu tenho, do mesmo jeito que eu mostrar aqui a planilha acadêmica, eu tenho uma planilha dos conteúdos de direito. E aí eu tenho lá, esse conteúdo eu já vi ou esse conteúdo eu não vi, sabe? Esse conteúdo eu já revisei ou esse conteúdo eu não revisei. Que é realmente para eu conseguir me controlar melhor. O caderninho mesmo é que vai ter o meu estudo, ali é só para eu me nortear, para eu fazer análise. Por exemplo, final de semana que eu organizo os meus estudos é pra eu olhar, bater o olhar ali e dizer, ó, até semana passada eu fui até aqui. Só que essa semana eu não consegui estudar nada, entendeu? Então é só pra eu conseguir me organizar mesmo. O próximo que eu trouxe é esse aqui. Inclusive, achei muito bonita a capa, só que todos eles eu vou trocar a capa. E esse aqui é o meu caderno de estudos acadêmicos. Júnior, quer dizer que você vai fazer as anotações de aula nele? Não. Eu vou fazer os meus resumos nele. Como assim? Você vai fazer o resumo nele pra ficar bonitinho? Não. Eu gosto de fazer os resumos sequenciados e bem didáticos. Eu gosto de deixar eles bem didáticos. Não quer dizer que eu escreva muito, mas que eu escreva com palavras muito simples. E aí, por exemplo, esse aqui, ó, é um resumo que eu já fiz de Fundamentos de Física 1 e que ele me ajuda a visualizar o conteúdo, ele me ajuda a deixar muito claro na minha mente. Eu gosto de fazer isso porque quando vai chegando na época da prova, eu só preciso desse resumo aqui. Eu tenho as minhas anotações, eu tenho as questões que o professor resolveu, só que ter esse resumo faz com que fique mais claro até, por exemplo, eu tô resolvendo uma questão, eu não tô sabendo o que é que eu tô errando, não tô entendendo isso que eu tô errando porque a explicação do YouTube ou então a explicação que eu achei naquele site não bate com a explicação que o professor deu e eu não tô entendendo, não são as mesmas palavras, não é a mesma metodologia, eu não tô entendendo. Aí eu venho nesse resumo aqui, que é praticamente uma forma de unir o que o professor falou, né, com a minha metodologia de aprender. E aí eu consigo, nossa, então ele queria dizer isso aqui naquele vídeo, entendeu? Enfim, é meio que um resumo para consulta mesmo, para quando eu for estudar ficar mais claro, para eu não precisar linkar o que o professor diz, o que eu entendo do que o professor diz, o que eu assisto na videoaula e o que eu entendo da videoaula, porque são 4 coisas completamente diferentes, entende? Agora, os próximos caderninhos, eles são praticamente a mesma coisa. Esses caderninhos aqui, eles são praticamente para a mesma coisa. São para os meus estudos de línguas.
Eu gosto muito de estudar línguas. E essa questão de estudar línguas não é uma coisa que eu faço pro profissional. Não, é uma coisa que realmente eu faço porque eu gosto. Eu gosto de aprender por que culturalmente aquela palavra foi formada. Gosto de entender por que, por exemplo, estou estudando a questão de Libras. Gosto de entender o que é os pensamentos que chegaram até aquele sinal, por exemplo. Tem uma historinha por trás do sinal trabalhar, entende? Tem uma lógica atrás do sinal de mercado. É muito interessante você ver as expressões daquela língua, sabe? O dialeto daquela língua e você entender, nossa, isso aqui faz parte da cultura deles, porque isso e aquilo, entende? É isso que eu acho interessante. E eu queria incorporar isso no meu dia a dia, porque eu gosto mesmo. Então eu trouxe, né, esse planejamento. Nossa, Júnior, mas você acha que você realmente consegue aprender essas 4 línguas? Eu não quero aprender essas 4 línguas de imediato. Não é uma coisa que eu preciso fazer. É uma coisa que eu gosto. E assim, eu não gosto de ficar só em uma, sabe? Travado só em uma, porque eu sinto que fecha muito, sabe? Me deixa muito bloqueado. Eu fico, sabe o bloqueio criativo, a ressaca literária? Pronto, é a mesma coisa. Eu sinto que eu fico muito fechado numa coisa só e aí eu não consigo render tanto. Tem também a questão da criatividade, né? Da liberdade, né? Liberdade conceitual, acadêmica. Tem a questão que a gente vai pegando o conceito de um e ligando com o outro. Nossa, isso aqui é assim nessa língua pelo mesmo motivo que é assim na outra. Tem palavras muito parecidas porque a gente segue a mesma origem, né? Então, esse semestre, um dos meus objetivos é estudar. Não necessariamente aprender, mas conseguir evoluir um pouquinho do meu nível em cada uma. Mas como considerando que o meu nível em alguma delas era zero, então eu acho que não vai ser tão difícil conseguir colocar na minha rotina sem pesar, mesmo com os outros estudos que eu tenho. E aí é uma coisa que eu estou levando, sabe? Eu estou conseguindo, eu estou gostando. Achei materiais muito legais nessas férias. Eu organizei materiais, por exemplo. Para estudar, eu gosto de ler notícia, eu gosto de ler tirinha, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de assistir vídeo no YouTube, gosto de assistir séries, enfim, gosto realmente de me alimentar daquela língua, daquele idioma, daquela cultura. E aí, nessas férias, eu aproveitei para separar alguns materiais, porque no decorrer do dia a dia, né, por causa da correria, eu não consigo separar tantos materiais. Eu não consigo tantos sites de notícias, eu não consigo tantos sites com historinhas. Tem historinhas, por exemplo, de pessoas falando dia a dia. Sabe aquelas historinhas que vinha nos DVDs de inglês no final do livro? Pois é, que a professora colocava pra gente ouvir. Tem sites que tem isso, e não só de inglês, mas de outras línguas também, e gratuitamente. Tanto texto quanto áudio, é bem fácil em achar. Só que na correria do dia a dia, acabo tomando tempo, sabe? Eu aproveitei essas férias pra separar. Aí eu separei uma parte do meu drive, ó. Aqui tá tirinhas pra você ler. Aqui tá notícias pra você ler. Aqui tá podcast pra você ouvir. Pra quando eu não precisar passar 20 minutos, 30 minutos procurando, selecionando, dizendo, não, isso aqui é bom, isso aqui eu não gostei da metodologia, esse aqui eu gostei do apresentador, esse aqui eu não gostei do apresentador, esse site eu achei muito legal, esse site eu não gostei legal, sabe? Toma tempo isso. E eu quero que o mínimo de coisas possíveis interfira na minha rotina esse semestre. Então já deixei tudo planejado, separado, pra no máximo precisar tirar ali uma horinha semanal pra organizar os meus estudos da semana. Só que aí já vai pegar os 3 tipos de estudo, tanto o estudo de línguas, quanto o estudo da faculdade, quanto esse estudo que eu estou fazendo de direitos. Foi basicamente isso que eu fiz para me organizar para esse semestre. Então, não é nossa que organização vai. Já deixei, estudei todos os conteúdos de todas as cadeiras, ou então já sei de qual, como fazer aquele cálculo, já sei como resolver aquela. Não, não estudei mesmo, não fiz estudos extensos. Eu vi o básico do que eu precisava rever para cada cadeira, né? Questão de matemática, de física. Eu me organizei, vocês viram que eu separei os caderninhos, que eu deixei os conteúdos já pré-colocados lá na tabela para ir preenchendo como concluído ou não. Já deixei as revisões agendadas, né? Questão já as datas das provas que eu já tenho, já deixei lá também. É mais para eu realmente conseguir me nortear. Porque no dia a dia eu me perco muito fácil. Se eu não tenho uma coisa certa para fazer, eu não vou fazer nada. Eu sou muito assim. Se eu não tenho uma coisa programada para fazer, eu não vou fazer. Se eu tenho uma semana para fazer essa coisa, eu faço no 7º dia. Então, ter isso de todo dia eu ter que fazer um pouquinho, né? Essa trilha de migalhas, fazer um pouquinho todo dia me ajuda. E ter esse um pouquinho já planejado me ajuda ainda mais.
Porque às vezes tem semana que tá tão corrida que eu não tenho tempo de planejar essa trilha de migalhas da semana. Entende? Ou então eu tô tão cansado que eu não quero pensar em como eu vou organizar a minha semana, não quero. Então, essa questão de me organizar. A questão, por exemplo, minha alimentação. Minha alimentação agora eu estou fazendo um cardápio semanal. No domingo eu já vejo as minhas alimentações da semana, que é pra eu poder, por exemplo, não ter uma padaria aqui perto. Então, no domingo eu preciso me planejar pra ir comprar pão, pra deixar pros dias que eu quiser merendar pão, entende? Então, essas coisas facilitam a minha semana. Feira, fazer a questão da lista da feira, sabe? Você ter uma lista organizada, você saber andar com um caderninho, não sei, qualquer coisa. Tem um tópico desse caderninho aqui, uma folha na verdade, que eu deixei só para anotações avulsas. Coisas que eu penso no meu dia que não tem como fazer naquela hora, ou não tem como pesar naquela hora, que é só realmente para esvaziar a cabeça. Pra depois eu conseguir voltar lá e dizer, isso aqui eu vou resolver. Vou marcar o horário pra eu ver isso aqui. Porque a nossa vida é corrida, gente. A gente tem mil e uma coisas pra fazer. Quem estuda, né, quem faz faculdade sabe disso. A gente tem mil e uma coisas pra fazer. E se você não se organizar, se você realmente não colocar ali certinho o que você tem que fazer e quanto tempo você tem pra fazer isso, você vai acabar postergando, vai acabar procrastinando. E quando você perceber, que nem já aconteceu comigo, vai cair 3, 4 coisas que você procrastinou no mesmo dia. Aí como é que fica a sua cara entregando essas coisas mal feitas, né? Entregando as coisas não tão bem quanto você poderia entregar, não vou dizer mal feitas, mas não tão bem quanto você poderia entregar se tivesse feito com calma. Enquanto em outros dias você não estava fazendo nada. Acontecia comigo, eu passava final de semana, sábado e domingo sem fazer nada. Aí quando chegava na quarta-feira tinha 1 milhão de coisas que eu tinha que fazer. E assim, não é questão só de não querer fazer, ou questão de procrastinação, não é questão de preguiça. É realmente que a gente precisa se organizar. E pra mim, isso funciona muito bem. Agora me contar aqui embaixo, isso funciona pra vocês ou vocês preferem se organizar de outro jeito? Eu vou ficando por aqui, mas até logo, gente.